a liderança da igreja. Aqui na apostila, página 12, nós estamos vendo aqui a liderança da igreja local. E talvez você já percebesse que nas igrejas existem vários títulos diferentes e que cada denominação tem uma organização diferente. Algumas igrejas é somente aquela igreja com a sua liderança ou tipo pastor, seja que for. Tem outras igrejas que têm grupos fora da igreja local que tem um certo tipo de autoridade e outras que tem uma pessoa principal que é o líder, mas fica fora daquela igreja local e aquela pessoa tem poder sobre várias outras igrejas. E até dentro das igrejas, dependendo da igreja, tem títulos diferentes. Vocês vão ouvir apóstolo, profeta, pastor, presbítero, bispo, todos esses termos. E esses termos estão na Bíblia. E nós somos uma igreja batista. Além disso, uma igreja batista independente. Nós não fazemos parte da convenção ou de uma denominação, cada igreja é independente. Em nossas igrejas normalmente tem missionário, que é implantador de igrejas, pastor, que pastoreia a igreja, e diáconos, que são servos na igreja. Porque nossas igrejas não usam palavras como presbítero, ou ancião, ou bispo, etc. E há algo errado, ou há algo errado nas outras igrejas, ou existe uma possibilidade de simplesmente fazer de qualquer coisa. O que é que a Bíblia fala? Esse é o assunto hoje à noite. 2 aulas, se precisarmos, nós continuamos com isso a semana que vem. Mas vamos chegar aqui em Efésios capítulo 4 e ver o que Paulo disse para essa igreja. Ele escreveu aqui em Efésios 4:11, e ele, falando de Deus, de Jesus Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui em versículo 11 nós notamos a palavra deu. E a palavra deu é simples, você pode pensar em um presente ou um dom. Deus deu para as igrejas essas pessoas. E tem aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa ordem talvez seja importante. Você nota que, em primeiro lugar, quando ele chamou os 12 para si, esses homens tinham o título de apóstolo, né? E daí nós vemos as palavras como, por exemplo, profeta, no livro de Atos, especificamente capítulo 13. E daí você vê o evangelista, que tipo Felipe, ele é evangelista, mas você não vê o título dele até capítulo 21 de Atos. E as palavras pastores e doutores nós encontramos nas epístolas, como Efésios e Hebreus, tá? Então nós notamos essa ordem. Eu não estou querendo enfatizar muito essa ordem, mas nós queremos notar que essas pessoas que têm certas habilidades espirituais para liderar, administrar, pregar, ensinar, etc., são dons que Deus deu para a igreja, ok? Então, se uma igreja não tem, está sem algo que é muito especial. E se a igreja tem algo muito especial, porque Deus deu isso para a igreja. Então, agora, vamos ver algumas coisas aqui. O Novo Testamento fala dos dons dados à igreja em 3 passagens, principalmente. Romanos 12, versículos 3 a 8. 1 Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4, 11 a 16, onde nós estamos agora nas nossas Bíblias. E essa última passagem, Efésios 4, enfatiza os dons de liderança somente, deixa eu falar assim, mais do que as outras passagens. É a ênfase em Efésios 4.
Então você pode ver aqui em versículo 12 como Deus usa essas pessoas para aperfeiçoar, para edificar, para estabelecer os irmãos, para que a igreja possa se edificar. Você vê como a igreja cresce em versículo 13, fica forte contra a falsa doutrina em versículo 14 e versículo 15 cresce em a verdade e em amor, versículo 16, e continua até o fim. Então nós estamos vendo aqui até o versículo 16 essa ênfase de que os dons de liderança dados para a igreja existem para a igreja ser forte, para a igreja conseguir continuar, mesmo se chegar uma pessoa que quer pregar falsa doutrina. Isso obviamente mostra que o pastor, vamos dizer, ele não deve ser um tipo de babá, e o povo não deve continuar como um grupo de bebês, ou como a Bíblia fala, meninos em Cristo. É para a igreja crescer. Daí, se o pastor não conseguir continuar por causa de problemas de saúde ou outras coisas, a igreja não vai simplesmente cair por causa de um problema doutrinário ou outra coisa. O pastor, o líder, ajudou o povo a chegar a um certo ponto. Como é que... vamos chegar aqui, número 1. Paulo divide esses dons assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Muitos acreditam que os pastores e doutores são o mesmo tipo de ministro. E eu acho que isso se torna muito óbvio para nós. Por exemplo, eu como pastor dessa igreja, eu estou apacentando a igreja, eu estou pastoreando essa igreja, eu tento tomar conta de vocês, eu tento ver para onde vai sua vida por causa das suas decisões, mas o que é que eu estou tentando fazer? Ensinar, mostrar algo para você poder tomar uma decisão melhor. Eu conto com os seus ouvidos abertos, seus corações abertos. Mas o tempo inteiro eu estou pastoreando, tentando abrir seu coração com a verdade. Eu sei que é a obra de Deus. Eu oro que Deus ajude você a abrir seu coração. Mas ao longo do tempo, tudo que acontece exige que eu ensine a palavra de Deus. Então eu não posso me dividir. Eu não posso dizer, eu vou somente dirigir os cultos, ou eu vou somente ensinar. Não, eu junto as duas coisas. Tem que ser assim. Vamos continuar então. Como é que esses dons foram dados à igreja? Tem três opções: um chamado específico, um enchimento do Espírito ou um desejo santificado. 3 opções. Então, deixe-me tentar esclarecer. Você vê nesse ministério, em outros ministérios, como Deus consegue, eu vou usar a palavra, chamar uma pessoa, Ele consegue chamar de formas diferentes. Então, quando você pensa, então, anos atrás, 1997, o meu pastor John, ele estava na cama dele orando e Deus colocou no coração dele, não nos ouvidos, mas no coração, a ideia de ser missionário no Brasil. Você não pode também dizer, então eu tenho que ter a mesma coisa para eu poder fazer parte do ministério. Nós notamos que nem na Bíblia é assim. Toda pessoa tem vou usar a palavra de novo, um chamado diferente. E eu vou até mostrar para vocês aqui que a Bíblia nem fala, e muitos pastores vão discordar disso. Eu aceito isso, que nem todo mundo vai concordar. Mas você vai ver na Bíblia que Deus não exige que toda pessoa tenha um chamado, que toda pessoa tenha um momento que fala, olha,
Deus está fazendo algo e você precisa ser pastor. Eu conheço um homem na Califórnia, ele não era pastor, e algo aconteceu para o pastor da igreja sair, e basicamente o ministério caiu no colo, vamos dizer, desse homem. O que ele fez? Ele não abandonou a igreja, falou, não, eu não aguento, não é para mim. Ele aceitou a responsabilidade, mas para dizer que Deus fez algo, sobrenatural, ei, você, não aconteceu. Agora ele é o pastor daquela igreja e eu vou falar para vocês, ele é um ótimo pastor. Ele prega bem, ele dirige o ministério bem, é um ministério abençoado. Aqui, número 2, página 12, diz como é que esses dons foram dados à igreja. Chamado específico é a primeira opção aqui. Os apóstolos e profetas foram enviados diretamente por Jesus, pelo Espírito, para pregar o Evangelho, implantar igrejas, esclarecer doutrina e escrever o Novo Testamento. E nós podemos chegar aqui no livro de Atos capítulo 9, e aqui é o chamado do apóstolo Paulo, e nós podemos ver algo muito específico aqui. Paulo, na época o nome dele era Saulo, ele queria matar a igreja, ele queria matar os crentes, mas Deus tinha certos planos para ele. Isso é interessante porque ele foi chamado a ser missionário, basicamente, quando ele foi chamado a receber Jesus. A Bíblia não dá todos os detalhes, você tem que deduzir certas coisas aqui, mas diz aqui em versículo 3, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aqui nós podemos notar versículo 4. Saulo, aqui é um verdadeiro chamado. Eu acredito que nos ouvidos mesmo ele ouviu, Saulo, Deus fez isso com Moisés e outras pessoas nas Escrituras. Eu tenho uma missão muito, muito especial para você. E você nota que são os homens principais da Bíblia que receberam um chamado tão claro. Eu não posso dizer para vocês que eu recebi um chamado tão claro. Na verdade, quando entrou no meu coração a ideia, na minha mente, a ideia de ser missionário, eu falei, tudo bem. E ele falou para mim, no coração, Brasil. Falei, nunca nem pensei nisso, eu nem sei onde fica o Brasil. Eu falei para ele na oração. Então, por causa da natureza, eu duvidei, eu fui para a faculdade, eu pensava, será que é vontade de Deus? Ficou muito claro para mim. E Deus começou a estabelecer certas coisas para o chamado ficar muito claro. E eu não duvidava, eu não conseguia nem pensar em fazer outra coisa. Tipo, qual seria a palavra? Dominou a minha vida a ideia de ser missionário. Eu lembro, eu queria tocar guitarra numa banda, ou eu queria criar videogames, ou eu queria ser, por um tempo como criança, eu queria ser doutor e advogado ao mesmo tempo, porque eu pensava, vou ganhar muito dinheiro, vou ser advogado e doutor, né? Que como criança pensa, mas Deus tinha algo para mim. Mas eu não posso dizer para você que para você fazer parte do ministério de uma forma, vamos dizer, grande, que você tem que ter um chamado dessa forma. Eu sou missionário,
sou implantador de igrejas. Eu não digo que eu sou apóstolo, nem profeta, mas eu acredito que eu, pessoalmente, fui chamado para esse ministério. Eu não vi uma luz, eu não ouvi uma voz no céu, mas não há ninguém nesse planeta que consegue me convencer que não foi de Deus o que aconteceu. Eu tenho certeza, e fico somente mais firme depois do que aconteceu em 1997, agora estamos em 2020, passou uns anos, hein? Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Agora, vamos ver também a capítulo 13, eu quero mostrar. Ele foi para o deserto, passou uns 3 anos, ele foi para outras igrejas. Agora, aqui na Atos 13, ele está em Antioquia, na igreja de lá, com outros homens de Deus, profetas. E note aqui, ele ainda não foi como missionário, ele já estava pregando, ele já estava ensinando, já cheio do Espírito Santo de Deus, mas não foi ainda para o ministério que Deus lhe deu. Aqui, Atos 13:1. E na igreja que estava na Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirênio e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Ok? Então Saulo aqui é Paulo. Olha aqui, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui, note o tempo do verbo. E diz aqui, apartai-me, ou seja, vós. Ele não fala para uma pessoa só. Agora a igreja percebeu, Deus quer fazer algo com Barnabé e Saulo. Quando eu estava na minha igreja, eu falei logo no início do meu tempo lá, falei: pastor, eu creio que Deus me chamou a ser missionário no Brasil. Ele falou: tudo bem. Passou 5 anos, se eu não me engano. Falei: pastor, eu acho que é a hora de eu ser missionário no Brasil. Ele falou: eu concordo. Apresentamos o meu ministério para a igreja, eu fui ordenado, a igreja concordou. A hora chegou do John ser um missionário no Brasil, e a igreja apoiou isso. Aqui versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, o grupo. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, ok? Então nós notamos aqui como a igreja tinha um certo tipo de autoridade, colocando mãos no homem, dizendo: nós concordamos com o Espírito que Deus tem uma obra para vocês dois, Barnabé e Saulo, ok? Então nós vemos isso, algo muito óbvio, um chamado específico. Deus anuncia isso de novo aqui em capítulo 13. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Letra B, o enchimento do Espírito. Em vez de falar sobre, agora, apóstolos e profetas, vamos ver os evangelistas. Os evangelistas eram membros da igreja, motivados para pregar o evangelho publicamente. Eu coloquei essa definição aqui, porque essa é uma das pessoas na Bíblia que você vê um pouquinho só, tipo uma janelinha, e você tem que novamente deduzir o que ele faz, como que Deus chamou. Vamos ver isso. Estamos tentando de uma forma ligar coisas com uma ponte criada por nós. Eu estou admitindo isso para vocês, porque a Bíblia não fala em todos os detalhes, mas vamos ver algo aqui, por favor. Vamos chegar em capítulo 6 de Atos. A igreja de Jerusalém estava crescendo, mas deu um problema.
Nós entendemos que esses servos aqui que são escolhidos pela igreja são os primeiros diáconos. Diácono basicamente quer dizer servo. Algumas mulheres estavam sendo negligenciadas pelo ministério, então a igreja foi para os apóstolos, os homens chamados por Deus para pregar o evangelho, esclarecer a doutrina, sabe, realmente fazer uma obra muito importante. E os apóstolos falaram: olha, se nós ficarmos preocupados com isso, ou ocupados com isso, não vai dar para a gente fazer a obra de pregar e orar. Então eles falam aqui em versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ok, então versículo 5, pode marcar 2 palavras, 2 diáconos aqui: Estevão e Filipe. Esses 2 eram diáconos, servos. Diácono aqui, você vê, as mulheres não tinham, vamos dizer, comida, as viúvas estavam sendo negligenciadas, então tinha 7 homens para lidar com isso, eles eram responsáveis por isso. Nós entendemos então que é uma obra, uma posição na igreja temporária, etc. Quando precisa, tem esse cara, ele é o responsável, ele lida com isso. Mas esses homens aqui, 2 deles eram não somente diáconos, mas eram também evangelistas, pregadores do evangelho. Na Bíblia não fala nada aqui sobre um chamado divino como Paulo tinha, ou como Moisés no Velho Testamento tinha, não fala. Aqui você pode ver versículo 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então esse homem, ele não somente pregava, esse homem fazia milagres, era um homem incrível. O maior sermão do livro de Atos se encontra em capítulo 7. Quem pregou? Estevão, um diácono. Mas ele era também um tipo de evangelista. Você continua, você vai lendo e você chega aqui em capítulo 8. Estevão, ele foi morto, infelizmente. E você chega aqui em capítulo 8 e você pode ver aqui que em capítulo 8 tinha o homem Filipe pregando. Vejam comigo, versículo 5 de Atos 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então esse outro diácono está pregando. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Também ele está fazendo sinais. Pois que os espíritos imundos, saindo de muitos que os tinham, clamando na alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então esse homem está pregando. Um monte de gente está recebendo Jesus. Ele está com milagres. Mas ele não era apóstolo. Ele era evangelista. Então, Deus... eu tenho uma pergunta para vocês. Para quem Jesus deu as chaves do reino? Para qual homem? Quem? Pedro, exatamente. Pedro abriu a porta do evangelho para os judeus, na Atos 2, aqui para os samaritanos e depois para todos os gentios. Veja aqui, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá
Pedro e João, os quais tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então nem a obra do Espírito Santo tinha acontecido ainda, esse batismo, porque Deus queria dar essa chave para Pedro, não para o evangelista Filipe. Versículo 17: então lhes impuserem as mãos e receberem o Espírito Santo. E nós podemos continuar a ler, mas Deus estava operando fortemente com Filipe. Nós podemos ver Deus agora dá um ministério específico para Filipe. Veja aqui versículo 29. E diz o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele viu esse carro, ele foi para esse eunuco no carro, pregou novamente o evangelho para ele, e esse cara no carro, na carruagem, recebeu Jesus. Veja comigo Atos 21, por favor. Atos 21. Eu estou pulando vários detalhes da história, porque o foco é o que é um evangelista, e eu preciso mostrar certas coisas. Diz aqui em Atos 21, 8: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, marca a palavra, evangelista, que era um dos 7, que mostra que ele era um dos diáconos, ficamos com ele. Então, nós entendemos que esse diácono, servo na igreja, também era evangelista, que quer dizer que ele especificamente ia para os perdidos e pregava o evangelho. Eu vou mostrar futuramente, hoje à noite ou semana que vem, como infelizmente o termo evangelista hoje mudou. Muitas vezes evangelista hoje é avivalista, algo diferente. Muitas vezes hoje os evangelistas nem vão para as ruas, ficam dentro das igrejas e pregam como ter uma família melhor, como a igreja deve se arrepender, esse tipo de coisa. Mas os evangelistas bíblicos iam para o campo, iam para o povo, para pregar o evangelho. Eu não posso dizer que eles eram implantadores de igrejas. Na verdade, eu vejo Pedro e João chegando para implantar a igreja. Novamente, estamos tentando deduzir pelas passagens o que aconteceu. Mas esses homens eram homens cheios do Espírito, querendo pregar, Deus abençoando o ministério, autenticando o ministério deles, até com sinais. Agora, então, nós notamos, tem os homens que têm um chamado divino, notável, milagroso, apóstolos e profetas. O segundo grupo eu coloquei evangelistas. Nós encontramos esse termo em Efésios 4:11, que estão cheios do Espírito, pregando o evangelho aos perdidos. Agora o terceiro grupo eu coloco aqui pastores e doutores que têm desejo santificado. Veja umas passagens comigo. Vamos para Tito, por favor, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Eu marquei a passagem errada aqui, mas eu sei que está em 1 Timóteo. É 1 Timóteo 3. Desculpa, errei. 1 Timóteo 3. Eu estava lendo aqui e falei, não é isso. Mas eu queria ver. Agora sei. 1 Timóteo capítulo 3. Ok. Note a ênfase aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Nós vamos ver nesse momento não, mas a palavra bispo, que tem a ver com essa palavra episcopado, é basicamente um pastor, ok? Um pastor. Quando ele fala sobre isso, note que ele não fala aqui
é necessário ter um chamado. Ele não fala isso. Eu vou falar algo para vocês. Há muita pessoa, eu não quero discordar, mas eu preciso pregar o que eu vejo na Bíblia, que fala, não, mas se você é pastor, você tem que ter um chamado. Eu sei que um chamado pode ajudar você a continuar mais firme quando algo difícil vem, mas eu sei que Deus me chamou. Isso me ajuda. E agora estamos notando outra coisa. Aqui no Brasil, todo homem que está aqui, o brasileiro chama de pastor. Eu não posso dizer que todo país faz isso. Por exemplo, eu posso pelo menos dizer que nos Estados Unidos, ninguém me chama de pastor. Ninguém. Ou eu sou irmão Cockenzie, do meu sobrenome, ou eu sou missionário. Mas porque existe uma diferença entre missionário e pastor. Mas nós entendemos que quem está implantando a igreja tem que pastorear. Então, quando alguém me chama de pastor, eu não tenho problema nenhum. Mas eu sou, em primeiro lugar, implantador de igrejas. Eu sou, então, missionário, ok? E aqui, falando sobre o bispo, essa pessoa, ele deseja isso, está no coração dele. A Bíblia nos fala nos Salmos que se você tiver deleite em Deus, você gosta da vontade de Deus, que Ele coloque em você os desejos do seu coração. Então pode ser que você, querendo servir a Deus, Deus coloque em você o desejo de ser pastor. E você não precisa dizer, Deus me chamou. Você pode falar, como a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 3:1, eu desejo o episcopado, eu quero o que eu quero. E daí ele dá várias qualificações. Ele diz aqui em versículo 2, se você deseja isso, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ele continua com mais coisas aqui, versículo 7, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Veja comigo mais 2 versículos que falam sobre o pastor. Vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13 diz em versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aparentemente existe uma responsabilidade da igreja imitar a vida do pastor. Você nunca deve falar, mas ele é o pastor, ele tem que ser assim. E ainda que o pastor, ele mesmo deve pensar, eu devo ter o maior o padrão, o padrão mais alto do que todos na igreja. O povo nunca deve exigir que ele tenha um padrão que o próprio povo não tem. O povo diz, não, é para eu imitar o pastor, é o que a Bíblia fala. Então o pastor tem essa presença, ele é essa pessoa. Versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o pastor, ele tem essa responsabilidade. Eu vou um dia explicar para Deus como eu pastoreava esse povo. Então o povo precisa reconhecer a grande responsabilidade nos ombros do pastor, esse grande fardo, e pensar, eu vou obedecer, eu vou tentar fazer o certo para ser uma ajuda. Eu falo para vocês, eu já falei muitas vezes,
Uma igreja desobediente é o maior fardo no pastor. Ele é difícil aguentar. Por que há tantos pastores que desistem e falam, eu vou embora, não vou ficar mais aqui? Porque o povo não obedece. E se o pastor não tiver o enchimento do Espírito Santo de Deus, ele chega a um ponto ele cansa, não aguenta mais, né? Então, parece que o pastor, ele pode desejar isso, ele entra no ministério e ele tem esse cargo, esse fardo, é para ele ser um exemplo, é para o povo obedecer. Ele está ensinando e tudo, mas ele não tem necessariamente um chamado. Ele simplesmente tem um desejo. Alguém vai discordar de mim, eu não tenho problema com isso. Se você falar, não, mas eu acredito que tem que ter chamado, tudo bem. É só que eu não vejo a Bíblia exigindo isso. Mas outro pode, tudo bem, mas a Bíblia eu não vejo isso. Então, Deus tem uma maneira de colocar homens no ministério, e cada homem é um dom para a igreja. Cada líder vem de Deus, mas a natureza dos chamados pode ser diferente.